Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo falaremos sobre um dos personagens mais apelões do universo Tolkien, ninguém menos do que o chefe e senhor dos Balrogs. Pensem o seguinte, se um Balrog teve poder suficiente para destruir sozinho um dos maiores reinos anões que já existiu, Khazad-dûm, mais conhecido como Minas Moria, imaginem o nível de poder de Gothmog, o chefe dele. Só um PS, muitos de vocês me mandam diariamente a mesma pergunta no direct do Instagram, que é como eu fiz para monetizar o canal em apenas 2 meses após tê-lo criado, sendo que a média é que demore pelo menos 1 ano, em alguns casos chegando a 2 ou até mesmo 3 anos. Bem, em respeito aos inscritos que não têm interesse nesse assunto e estão aqui apenas pelo conteúdo, eu deixei essa resposta só no final do vídeo. Neste vídeo falaremos 5 coisas que você talvez ainda não saiba sobre Gothmog, o chefe dos Balrogs. 1. General de Batalha de Morgoth. O Vala primogênito caído, chamado Melkor, que posteriormente passaria a se chamar Morgoth, estruturou seu exército da seguinte maneira. Ele era o chefe supremo e logo abaixo dele haviam 2 generais principais. De um lado, Sauron. Era o general que podemos chamar de setor de inteligência. O professor nos diz que nenhum plano de grande porte que envolvesse sabotagem, planejamento e manipulação era realizado sem passar por Sauron. Afinal, ele era um feiticeiro necromante extremamente poderoso, com poderes de manipulação formidáveis. Principalmente porque, durante a Primeira Era, Sauron era um metamorfo completo. Ele poderia alterar sua forma para o que bem lhe conviesse. De um ser de beleza angelical a até mesmo diferentes tipos de formas sombrias, como lobisomem ou vampiro. Entretanto, embora possuísse todas essas habilidades, Sauron não era um guerreiro, e sim um feiticeiro. E se de um lado Morgoth se beneficiava bastante com essas habilidades de manipulação, por outro, ele precisava de um general para comandar seus exércitos em batalha, um ser de força bruta descomunal, que fosse capaz de atropelar qualquer imprevisto que aparecesse no campo de batalha. Para esse posto, ele designou o protagonista desse vídeo, Gothmog. Esse Balrog enorme chegava aos campos de batalha montado em dragões. Seu próprio nome, Gothmog, significa aquele que inspira terror. Pelos povos da Terra-média, ele foi chamado de Alto Capitão de Angband, a principal fortaleza de Morgoth. Assim como os demais Balrogs e o próprio Sauron, Gothmog já foi um ser espiritual da classe Maiar, um anjo que tomou parte na rebelião junto de seu mestre Melkor contra o Criador, e por causa disso se tornou este anjo caído. Ele foi o Balrog mais poderoso a pisar na Terra-média, e foi o responsável pela morte de 2 altos elfos Noldor extremamente poderosos, sendo um deles ninguém menos do que Fëanor, o principal elfo da Primeira Era. 2. Aparência de Gothmog. Eu já mencionei em outro vídeo, mas não custa lembrar a seguinte informação. Embora a aparência dos Balrogs tenha ficado extremamente ameaçadora nos filmes, eles não são uma réplica perfeita do que o professor descreve. Vejam vocês mesmos. Aspas para a Sociedade do Anel. Alguma coisa vinha atrás. Não se podia ver o que era, como uma grande sombra, no meio da qual havia uma forma escura, talvez humanoide, mas maior. Poder e terror pareciam estar nela, e ao seu redor. A figura veio para a extremidade do fogo e a luz se apagou, como se uma nuvem tivesse coberto tudo. As próprias chamas faziam barulho para saudá-la, e se ergueram à sua volta. Uma nuvem negra rodopiou subindo no ar. A cabeleira esvoaçante se incendiou, brilhando. Na mão direita carregava uma espada como uma língua de fogo cortante. Na mão esquerda trazia um chicote de muitas correias. O inimigo parou outra vez, encarando-o, e a sombra à sua volta se espalhou como 2 grandes asas. Levantou o chicote e as correias uniram e estalaram enquanto saía fogo de suas narinas. Então, dá pra perceber que não é exatamente um touro de fogo gigante, embora no cinema ele tenha dado calafrios, e sem dúvidas tenha funcionado visualmente. Quando você junta 2 coisas, a descrição que acabamos de ler e o fato de que os Balrogs eram da mesma linhagem de Sauron, creio que na mente do professor, eles não eram tão distintos em aparência assim, e possuíam uma aparência muito mais próxima de Sauron, algo como o que tá na tela, do que uma criatura bestial enorme. Mas isso aqui não é uma crítica aos filmes, é apenas uma constatação dos fatos. Entretanto, independente da forma que você queira imaginar um Balrog, Gothmog é dito que era maior do que os demais não apenas em poder, mas também em estatura e porte físico.
Ou seja, imagina um bichão 2 vezes maior do que esse aí, chegando no campo de batalha, a gritaria que não ia ser. 3. Gothmog, o filho de Morgoth. O professor Tolkien não escreveu a história de maneira linear, do começo pro meio pro fim. Ele ia alterando as coisas conforme ia vindo a inspiração. E com isso, muitas vezes ele tinha uma ideia nova, mas precisava voltar nos textos anteriores e modificá-los, para que a inclusão dessa nova ideia fizesse sentido cronológico. E nós sabemos disso porque o filho do mestre J.R.R. Tolkien publicou os rascunhos originais de seu pai. Nele, podemos ver algumas ideias que foram incluídas na obra depois e outras modificações que foram completamente descartadas, como é o caso do que falaremos agora. Inicialmente, o professor não havia concebido essa ideia de que seres oriundos do mundo espiritual tomariam forma e adentrariam o planeta. Essa ideia só veio posteriormente. No início, não importa o quão especial aquele ser fosse, ele ainda seria de origem mundana, e não espiritual. Os 2 exemplos que valem ser mencionados é o de Morgoth e do próprio Gandalf. Ambos seriam, digamos, pessoas especiais, mas que poderiam ter filhos, primos, sobrinhos. Nessa ideia original, o chefe dos Balrogs, Gothmog, não seria apenas general, mas também filho de Morgoth, e teria o nome de Cosomoth. Aspas para A História da Terra-média, volume 1. Nas páginas em branco, perto do final do texto dessa história, meu pai escreveu uma lista dos nomes secundários dos Valar, como Mão e Sulimon. Emerge dessa lista que Melkor teria um filho chamado Cosomoth. Ele seria alterado posteriormente para ser Gothmog, o senhor dos Balrogs. Isso não acontece somente com Gothmog. Para quem não sabe, nos rascunhos originais, Gandalf e o mago Radagast não seriam somente colegas de profissão, mas também primos. 4. Gothmog Balrog e Gothmog Orc. Sabe esse orc general que nós vemos nos filmes de Peter Jackson? Ele possui o mesmo nome do então Senhor dos Balrogs, e também se chama Gothmog. Se você estivesse perguntando se isso se trata de um mero easter egg ou apenas uma referência, a resposta é não. No terceiro livro, O Retorno do Rei, Gothmog é mencionado como uma criatura que seria o tenente de tropas de Morgul. Para quem não lembra, Morgul é essa fortaleza onde o Rei Bruxo ficava. E justamente por isso, por causa dessa proximidade com o Rei Bruxo e por estar literalmente na fortaleza dos Nazgûl, lendo os livros eu sempre tive a impressão de que esse segundo Gothmog era um espectro do Anel. Mas como o professor não especifica a raça dele, em muitas mídias como jogos ou mesmo nos filmes de Peter Jackson, ele é retratado como um orc, que também é uma hipótese válida, embora menos provável na minha humilde opinião. Esse fato de o Tenente de Morgul possuir o mesmo nome do Senhor dos Balrogs é curioso, porque o professor raramente repete nome, especialmente de 2 sujeitos que teriam papéis que podemos chamar de relevantes. Na verdade, eu não consigo lembrar de nenhum outro personagem relevante que tenha um homônimo na obra. A morte de Gothmog. Podemos dizer que a morte de Gothmog, o senhor dos Balrogs, nas mãos do elfo Ectelion, foi um ato do destino. E não se trata de querer minimizar ou tirar o mérito de Ectelion. Ectelion é de fato um elfo excepcional, e possui o gigantesco mérito de olhar um demônio deste calibre nos olhos e não sair correndo gritando. Pelo contrário, o enfrentar até o seu último suspiro. Quer dizer, quem também faria isso? Não são muitos. Mas eu digo que a morte de Gothmog foi um ato do destino porque isso aconteceu outras vezes ao longo da obra do professor. Digo, uma criatura inferior, no quesito poder, derrotar um ridiculamente superior a ele. 2 exemplos claros são Bard derrotando o dragão Smaug e Frodo/Sméagol derrotando Sauron por meio da destruição do Um Anel. Quer dizer, se não fosse uma circunstância específica, num local específico, num momento específico, alguém acredita que Frodo é mais poderoso do que Sauron, ou de que Bard é mais poderoso do que Smaug. O que aconteceu nestes casos pode ser chamado de destino, outros chamam de roteiro, outros chamam de força das circunstâncias. Mas o fato é que o professor possui um enorme carinho por essa mensagem, a de que mesmo a menor e menos poderosa das criaturas pode alterar o destino do mundo. Even the smallest person can change the course of the future.
E é justamente por isso que essa situação se repete ao longo de sua obra. É o professor repetindo uma vez atrás da outra essa mensagem que ele tenta nos passar. No caso de Gothmog, ele já havia praticamente derrotado Ectelion, quebrado o braço que lhe impunha a espada e foi surpreendido com um ataque kamikaze no último instante. Esse ataque, por, digamos, sorte, derruba o chefe dos Balrogs naquilo que é a maior fraqueza de um ser composto de fogo: água. Percebem como o dia, a hora, o local e os astros se alinharam perfeitamente para que Ectelion fosse capaz de matar Gothmog. Mas vejam vocês mesmos e tirem suas conclusões. Aspas para a queda de Gondolin. Lá ficou Ectelion, exausto pelo calor sufocante, e foi derrubado por um enorme demônio. Era o próprio Gothmog, senhor dos Balrogs. Mas eis que Ectelion, cujo rosto estava pálido como aço cinzento e cujo braço de escudo pendia inerte ao lado do corpo, atacou o demônio, mas não pôde matá-lo, recebendo antes um ferimento no braço com que utilizava a espada, de modo que a arma deixou sua mão. Então saltou Ectelion, senhor da fonte, o mais belo dos Noldoli, contra Gothmog, na hora em que este erguia seu açoite. E seu elmo, que tinha uma ponta, ele cravou naquele peito maligno e trançou suas pernas em volta das coxas de seu inimigo. E o Balrog urrou e caiu para frente. E ambos tombaram no lago da Fonte do Rei, que era muito profunda. Lá encontrou aquela criatura o seu fim. E Ectelion, com o peso do aço, afundou nas profundezas. E assim pereceu o Senhor da Fonte, depois de uma batalha fervente em águas frias. Pessoal, agora iremos voltar à pergunta inicial do vídeo, que tantos de vocês têm me mandado. Como eu fiz para monetizar o canal em apenas 2 meses? Período muito menor do que a grande maioria dos canais, que leva pelo menos 1 ano. Essa pergunta é interessante porque na realidade minha profissão é advogado. Ou seja, eu não tinha ideia do que significava uma thumbnail, por exemplo. Muito menos como fazer uma que fosse considerada boa. Porém, eu tinha essa vontade de criar um canal para eu falar sobre assuntos que eu gosto e, quem sabe, ainda receber um suporte financeiro do YouTube. Tipo, um hobby que ainda me renderia alguma coisa, entende? Então, eu penso que se alguém quer ficar bom em algo, um bom primeiro passo é aprender com quem tem autoridade no assunto. No caso, eu assim considero o Peter Jordan, do canal Nerd. Ele tem vários canais, mas só em apenas um deles tem mais de 13 milhões de inscritos e acumula 3 bilhões e meio de visualizações. Então eu fui dar uma investigada na vida do Peter e descobri que ele tinha um curso pela Dunk Code que se chama Viver de YouTube, que praticamente me pegou pela mão. Pra falar a verdade, eu fiquei surpreso, porque esse cara com certeza já é milionário e poderia colocar facilmente um funcionário para fazer isso. Mas não, ele mesmo ensina nesse curso. Como criar uma thumb, como encontrar um nicho certo, como não criar um vídeo chato, como escrever um roteiro, como fazer um canal sem precisar aparecer, como é este o caso aqui. O que é um título bom, o que é um título ruim e etc. Quando eu comprei o curso, era mais de R$1.000, uns 1.200 mais ou menos. Hoje o curso dele abaixou e custa menos do que R$300, e ele ainda divide uma porrada de vezes, 12 se eu não me engano. Então eu mandei um e-mail para eles explicando o que aconteceu comigo, como o Peter me ajudou mesmo sem me conhecer, e como tinha pessoas me perguntando constantemente como eu havia conseguido monetizar em tão pouco tempo. Mas eu confesso para vocês que eu não seria um professor tão bom quanto ele em explicar esse assunto. Então eu consegui uma parceria com eles. Aqueles que tiverem interesse em conhecer o curso, eu vou deixar o link aqui na descrição. O link vai te direcionar para uma página com os detalhes do curso para você ver se realmente te agrada. Se de fato te agradar e você efetuar a compra pelo referido link, você ganha um desconto, o canal ganha uma pequena parte, e na hipótese de você comprar o curso e não gostar, eles ainda te dão 7 dias para você cancelar e ter o reembolso integral do seu dinheiro. Lembrando que eu não estou aqui sugerindo para que vocês comprem algo só porque eu estou pedindo. Tudo que eu estou fazendo é compartilhando a experiência e o método que funcionou para mim. Agora você clica no link e analisa por conta própria se esse é um tipo de conteúdo que é relevante para você e que vai agregar valor na sua vida ou não. Aí você toma a sua decisão, beleza? E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.